Vamos declarar ao Senhor que Ele é santo nessa noite. Aleluia. Declare a Ele. Tu és santo. Tu és santo. É poderoso. Poderoso. E Tu és digno. Tu és digno De adoração. de adoração. Eu te sirvo. Eu te sigo. Eu te ouço. Eu te ouço. E para sempre. Para sempre Te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, e o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, o Messias, amigo pra mim. Da paz, só por Ele eu viverei. Aleluia. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. É poderoso. Poderoso. Tu és digno. Tu és digno De adoração. de adoração. Eu te sirvo. Cante. Eu te sigo. Eu te ouço. Eu te ouço. E para sempre Te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, e o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, o Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 146. Salmo de número 146. Se porventura você está sem a Bíblia, o Salmo está sendo projetado aqui à frente na plataforma e você pode acompanhar a leitura, mas preferencialmente, se você está com a Bíblia, examine direto nas Escrituras. Como de costume, eu lerei os versos ímpares, os irmãos os versos pares, e o verso de número 10, leremos juntos a palavra de Deus. Como sempre gosto de lembrar inclusive para mim mesmo, não vamos fazer desse momento uma simples liturgia. Na verdade, isso aqui é uma oração de louvor ao Senhor. Quando ler esse salmo, vamos ler tendo isto em mente. Estamos orando ao Deus Todo-Poderoso. Assim nos diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele em quem tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Todos juntos, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Vamos ler mais uma vez esse verso?
O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Que essa palavra lida seja aplicada aos nossos corações e a esse Deus que reina para todo sempre é quem nós... Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais esta noite, amém? Queridos, alguns dias eu estava mais uma vez vagueando pela internet e eu percebi que algumas das nossas adolescentes, que a gente lida com elas aqui diariamente, não só uma, mas algumas, eu percebi que algumas delas são fãs de uma personagem chamada Holly Golightly, né, e postavam no Facebook sempre a foto dessa personagem que ficou muito famosa no cinema, interpretada por Audrey Hepburn, né, no filme Bonequinha de Luxo. E eu lembro que eu fiquei muito curioso como é que aquelas meninas de 12 e 13 anos conheciam o filme de Audrey Hepburn, Bonequinha de Luxo, que fez sucesso há tanto tempo atrás. Tudo bem que eu vi quando eu era pequeno, mas todo mundo está cansado de saber que eu não era uma criança normal, né? Mas as adolescentes de hoje, eu fiquei intrigado como é que elas chegaram até aquela história, até aquele personagem. E eu fui perguntar, ela falou, não, mas é porque ela é linda, ela é charmosa, ela é esperta, ela é viva, né? E ela é Audrey Hepburn. E eu fiquei intrigado se aquelas meninas elas sabiam do que se tratava aquele filme e o que era aquela personagem, né? Porque se você for assistir o filme hoje, um pouco mais atento, você vai ver que Holly nada mais é do que uma acompanhante de luxo. Ela é uma garota de programa que cobra muito alto para acompanhar os seus clientes. E ela sempre tomava o seu café da manhã ali em frente à loja da Tiffany, que era onde vendiam as joias mais desejadas por ela. E ela era fascinada por aquele mundo de luxo e sofisticação. Então hoje eu poderia até dizer que aquela mulher seria até um pouco fútil, né? Além de garota de programa, eu hoje entendo ela como fútil. E eu fico assim pensando o que é que eu entendi quando eu vi aquilo a primeira vez. Eu lembro que na primeira vez eu também só achei uma atriz linda, fenomenal, que história bonita, né? De redenção e de amor. Mas parece que algumas histórias a gente só compreende depois que amadurece um pouco. Tem coisa que a gente vê quando é pequeno, que não tem a mesma força e a gente não tem a mesma percepção que tem quando nos tornamos adultos ou quando vamos amadurecendo. Eu lembro que outro filme que eu vi assim foi aquele Tomates Verdes Fritos. Eu lembro que logo que virou o Plano Real, a entrada do cinema lá no shopping era 70 centavos estudante. E eu me fiz ali, eu fui ver 11 vezes Tomates Verdes Fritos e só vim saber que era a história de um casal lésbico agora, uns 5 anos atrás, quando eu vi de novo. Então eu estava ali somente aproveitando o preço da entrada que estava super em conta. Então eu tenho a impressão que essas meninas elas veem mais ou menos parecido àquela personagem de Audrey Hepburn. E eu lembrei de outra coisa. Quando eu era pequeno, mais uma vez, hoje é meus tempos de infância. Quando eu era pequeno, eu tinha uma Bíblia ilustrada. E eu lembro de uma ilustração e uma história que eu nunca engoli direito. Era a figura de uma muralha, né, e ali tinha um fio vermelho pendurado, né, e uma mulher lá em cima. E a história era sobre uma mulher que havia escondido 2 espiões do povo judeu ali, né, e esses 2 espiões haviam descido pela casa dela, e ela tinha colocado aquele fio vermelho como um sinal para não ser morta. Eu sempre achava que quando a professora da escola bíblica me contava aquela história, faltava alguma coisa. Digo, essa história não está me descendo, e eu na época não tinha o insight de buscar na Bíblia como é que era essa história completa. O tempo passou e eu descobri que aquela mulher também era uma prostituta. Na verdade era Raabe, ela tinha nome e tinha uma certa proeminência na Bíblia e nas Escrituras Sagradas. E eu confesso que desde que eu comecei a ler a Bíblia é um dos personagens que mais me intrigou. E quando eu comecei a descobrir algumas coisas sobre ela, eu realmente lamentei por não saber antes. É lógico que hoje eu entendo que existem coisas que a gente não adianta para as crianças normais. Mas eu sempre me senti um pouco enganado por não saber a verdade sobre Raabe. Só que eu também começo a perceber que quando eu comecei a ver esses detalhes periféricos da vida dela, porque lembre que ela não era só prostituta, ela morava em cima de uma muralha, eu ficava tentando vislumbrar uma casa em cima do muro, né? E também ela mentiu para salvar os 2 espiões. Então era uma história cheia de controvérsias e de dilemas éticos que me chamaram bastante a atenção e eu só fui entendendo conforme eu fui amadurecendo. Então havia coisas que eu não sabia sobre Raabe que eu passei a saber. E
vendo com um olhar um pouco mais atento, eu percebi algumas outras coisas que eu não sabia sobre essa mulher. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, capítulo 2. Queria que nós lêssemos do versículo 1 ao versículo 24. Vamos reconstruir essa história para quem esqueceu. Vamos checá-la na fonte sem esconder dados ou guardar segredos sobre a vida de Raabe. Josué, capítulo 2, capítulo inteiro mesmo. Josué capítulo 2, diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de se fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-se o seu coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida ao meu pai e à minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrarei a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo misericórdia e de fidelidade. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vós não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio escarlate a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela sempre fala conosco, até quando nos conta histórias. Que o Senhor possa falar aos nossos corações esta noite, que a Tua palavra possa dar fruto, Pai, nas nossas vidas. Usa o Teu servo, prepara os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor espera de nós. É o que nós pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, para compreendermos bem essa história, precisamos voltar um pouquinho.
Lembre que Moisés havia acabado de morrer. Fazia pouco tempo que Moisés havia partido e havia delegado a Josué a missão de chegar até a terra prometida. Lembre que a Moisés não foi permitida essa conquista. Isso era agora responsabilidade de Josué. E Josué estava bem próximo de alcançar esse território. Na verdade, Jericó já fazia parte dessa região. E o povo, juntamente com Josué, estava acampado naquela região de Sitim. E estavam ali preparados e já contando os minutos para o dia em que invadiriam a terra prometida e finalmente chegariam ao lugar para onde andaram por 40 anos no deserto. Era um povo que estava ansioso para finalmente desfrutar das bênçãos do Senhor. Porém, Josué dessa vez foi um pouco mais esperto do que da outra vez que foram atacar Cades Barneia e o povo ficou sabendo. Josué, ele usou de uma estratégia. Então ele separou 2 espias ou espiões e disse: olha, vocês 2 vão até Jericó e lá vocês vão ver como é que está o terreno. Chequem a área, vejam se está tudo bem e se as condições estão favoráveis para o nosso ataque. E ele enviou esses 2 homens que foram até a cidade de Jericó. Lembre também que Jericó era uma das cidades mais importantes desse período histórico. Jericó, na verdade, é uma das primeiras cidades de que se tem notícia. Fala-se que Jericó teria mais de 10 mil anos de existência, tomado por vários povos que várias vezes mudaram ali de domínio, mas aquela aglomeração de pessoas, aquela organização social remontaria a 10 mil anos atrás. E essa cidade era uma cidade que já existia há algum tempo e tinha sua proeminência ali na região. E o Velho Testamento chama Jericó de a cidade das palmeiras, com certeza uma referência ao fato do seu solo fértil e da sua vegetação exuberante. Tratava-se de uma cidade bem sucedida. Era um lugar para onde todos queriam ir, era uma espécie de Nova York do Oriente Médio nos tempos bíblicos. E Josué pede que aqueles 2 espias vão até aquela cidade, e aquela cidade era cercada por uma muralha, e aí foi onde eu fui fuçar e descobri uma das explicações das minhas dúvidas infantis, né? O Dr. John Hamsburg, olha só, que é responsável pelo Departamento de Arqueologia do Museu da Palestina em Jerusalém. Ele nas escavações descobriu que aquele muro que cercava Jericó, na verdade, eram 2 camadas de muros, né, que iam até 10 metros de altura, 10 metros de altura e eram separados por 5 metros. Então, nesse espaço de 5 metros, era onde se construíam as casas, e provavelmente Raabe tinha sua casa num desses espaços, a 10 metros de altura, ali na muralha da cidade. Lembre também que morar na muralha não era muito luxo, não, porque você estava na linha de frente de qualquer ataque. Então, o primeiro lugar que seria atacado seria a sua casa ali de frente para o mar, né, na muralha de Jericó. E era nessa situação que vivia aquela mulher. E os 2 espias resolveram se abrigar na casa de Raabe. E eu sempre me perguntei por quê. E, na verdade, a resposta é bem óbvia. Porque era uma casa de uma prostituta. Então, o que não devia faltar ali era homem entrando e homem saindo. Então, não havia esconderijo melhor para 2 espiões do que na casa da prostituta que morava na muralha da cidade. E foi para lá que os 2 espias foram. E foi lá, e logo chegou a notícia ao governador dessa região lá, dessa cidade-estado, de que haviam 2 espiões israelitas ali na casa daquela prostituta. Lembre que o povo já sabia o estrago que Israel vinha fazendo pelo caminho. A sua saída do Egito já foi uma saída barulhenta. Não foi uma saída amigável, um acordo de paz. Lembre que o faraó tentou impedir. Foram 40 anos as pessoas só tendo notícia de um povo no deserto que sobrevivia sem plantação, somente de uma comida que caía do céu, e que de repente aparecia uma coluna de fogo e uma nuvem seguia por onde quer que eles fossem, e que destruíram 2 reis há pouco tempo. Então a fama de Israel já havia chegado até Jericó, e eu tenho certeza que eles já sabiam que seriam os próximos da lista. A próxima cidade invadida seria aquela. Então, já sabendo disso, o governador daquela cidade-estado mandou os seus guardas até a casa de Raabe e disse: olha, cadê os 2 espiões que vieram se abrigar aqui na sua casa? E Raabe, que provavelmente era uma mulher que havia aprendido com a vida,
Você sabe que pessoas que são expostas a esse tipo de situação são sobreviventes e aprendem a se virar em todo e qualquer tipo de circunstância. E Raabe era safa e disse: olha, eles realmente estiveram aqui, mas eu não sabia nem quem eles eram. E tem mais, quando eu soube, eles saíram daqui, foram correndo e já fugiram, já não estão mais por aqui. E na verdade ela havia escondido os dois camaradas na laje da casa dela, embaixo de uns canos de linho, e deu cobertura a esses dois, né, e disse a eles: olha, eu poupei a vida de vocês porque eu sei quem é o Deus de vocês. Quando nós nos deparamos com essa história e com a vida dessa mulher, algumas dúvidas sempre vão surgir na nossa cabeça. Afinal, vários dilemas éticos estão aqui envolvidos. E nós somos tentados sempre a gastar mais tempo nas questões morais que envolviam a vida dessa mulher do que nas verdades profundas que nós podemos aprender através do estudo e do aprofundamento do que Deus fez na vida dessa mulher. Então, nesta noite eu gostaria de convidar você a refletir sobre segredos que você talvez ainda não tenha prestado atenção na vida de Raabe. O primeiro aspecto, a primeira verdade que eu consigo enxergar nessa história é a natureza da sua fé. A natureza da fé que sobreveio sobre a vida desta prostituta. Veja que Raabe morava naquela muralha e ela, assim como todo aquele povo de Jericó, sabia do que Deus vinha fazendo com o povo israelita no meio do caminho. É provável que ela também temesse a invasão dos israelitas sobre a sua cidade. É provável até que ela tenha sido movida e motivada pelo medo quando acolheu aqueles homens na sua casa. Porém, o que acontece no coração de Raabe, nós não temos capacidade de saber com 100% de certeza. Mas nós podemos enxergar, através da sua confissão de fé, que algo mais profundo do que medo havia tocado aquela mulher. Ela estava aqui imbuída de temor. E sempre que a Bíblia fala de temor, nós estamos juntando aí o medo e o respeito. Então, essa mulher sim temia o que o Deus de Israel poderia fazer. Mas ela respeitava este Deus, e algo que vinha da parte de Deus tocou o coração dela de maneira que a sua vida começa a mudar nesse instante. Veja o que é que ela diz para os dois espias, aí no verso 9. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, e que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Veja que esta mulher faz uma profunda confissão de fé. Ela não só faz um acordo de paz. Nós não temos aqui um tratado político. Nós temos uma pessoa que era pecadora e que enxerga na atuação daquele Deus, um Deus que tinha poder sobre o céu e sobre a terra. Lembre que Raabe vivia numa cidade que era conhecida por adorar os deuses da lua. Então, o que não faltava ao redor de Raabe eram divindades que arrogavam para si poderes sobre a natureza. Mas parece que pela primeira vez essa mulher está vendo um Deus que realmente tinha poder. Ela enxergava naqueles homens e naquele povo algo diferente e um cuidado especial desse ser soberano que cuidava daquela gente, que conduzia aquela gente, que abria os caminhos para onde quer que aquele povo passasse. Então ela reconhece que aquele Deus, ele é um Deus que ia muito além das divagações da sua mente, muito além da criatividade dos artífices, dos ídolos. Ali se tratava de um Deus real, de um Deus que intervinha no meio do seu povo. Por isso que é tão importante quando nós observamos essa declaração de que é Deus nos céus e é Deus na terra.
Porque quando nós entendemos isso na nossa vida, a nossa vida muda completamente de perspectiva. Nós estamos às vezes acostumados a ter uma fé simplesmente verbal. Não, eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu sou salvo, eu creio que Jesus Cristo morreu por meus pecados. E nós sabemos falar bonito, nós sabemos escrever bonito, lemos tudo que se escreve sobre o assunto, sabemos todas as respostas para as perguntas difíceis, mas essa fé simplesmente não sai do nosso intelecto para os nossos corações. E aqui nós vemos uma declaração de que esta mulher que agora tinha esse contato pela primeira vez com esse Deus verdadeiro, que ela entendia que não era apenas uma declaração de fé, não era apenas uma compreensão de um Deus digno de temor, mas era um Deus que agia nos céus e agia na terra. Era um Deus que saía de onde ele estava e que emanava para a sua criação. E é este Deus que esta mulher passa a conhecer nesse momento. É neste Deus que esta mulher deposita a partir de agora as suas esperanças. Era um Deus que estava além do céu. Era o Deus que se interessava por todo aquele que chamasse pelo seu nome. E ela enxergou ali a sua oportunidade, a sua chance. E ali ela já havia sido alcançada pela graça, através da sua fé, que foi o próprio Deus que deu para ela. E veja como essa fé, ela era muito além de teoria, ela era muito além de elucubrações, ela era prática, ela era transformadora, ela era real na vida de Raabe. Veja que logo em seguida, Raabe, ela faz outra afirmação lá no versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo que tem, e de que livrarei a nossa vida da morte. Veja que a fé que tocou Raabe se expressa de maneira prática. Essa mulher entendeu quem era Deus, ela foi alcançada por essa compreensão de quem era Deus, ela descobriu o Deus verdadeiro, e no meio das suas limitações de pecadora, lembre que ela continuava ainda sendo aqui uma prostituta, estava imersa nessa sociedade de pecado, estava acostumada a mentiras, mas ela percebeu e ela colocou em prática aquilo que ela havia experimentado. Essa fé não ficou somente na sua mente, mas ela colocou e demonstrou isso através de obras. E é por isso que Tiago escreve lá no capítulo 2, versículo 25. Abra sua Bíblia para ver o que é que Tiago fala sobre Raabe. Tiago capítulo 2, versículo 25. Diz assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Veja que Tiago utiliza a história de Raabe para ilustrar uma verdade que às vezes deixa o povo de Deus e quem estuda a Bíblia um pouco ressabiado. Você vê que Tiago ele usa essa história para referendar que a fé sem as obras é morta. Veja que esta mulher, ela foi alcançada por uma fé que seria morta se ela não tivesse tomado uma atitude. E ela toma uma atitude e ela diz: olha, espias, eu estou usando de misericórdia com vocês. Eu creio no Deus que vocês creem. Eu percebo que esse Deus é o Deus verdadeiro. Se existe alguém que pode fazer algo por mim, é esse Deus a quem vocês servem. Então, eu estou agindo de maneira misericordiosa com vocês, eu estou colocando em prática aquilo que eu entendi, aquilo que eu fui alcançada, esse Deus que eu compreendi. Então, eu espero receber também misericórdia. E Tiago se utiliza dessa história e desse exemplo para mostrar aos seus leitores que ali estava o exemplo de alguém que tinha fé e que expressava através das suas obras a fé pela qual foi alcançada.
Nós às vezes estamos tão acostumados a ouvir falar sobre graça e que a salvação é pela fé, e isso é verdade absoluta. A salvação só é possível por meio da fé, mas ela é expressa através das nossas obras, das nossas atitudes, dos nossos gestos de amor. Porque se nós temos fé, o mais coerente é agirmos de maneira coerente com esta fé. Nós precisamos dar fruto da fé que nos foi alcançada, da fé que nos foi dada. Então, se eu professo a fé no Senhor Jesus Cristo, se eu professo a fé nesse Deus Criador dos céus e da terra, nesse Deus que intervém na vida dos seus filhos, eu preciso agir de maneira coerente como um dos filhos desse Deus. Essa mulher nos mostra que é impossível nós termos uma fé verdadeira e viva e não expressá-la através das nossas obras. Isso tem a ver com santificação, isso tem a ver com a nossa luta diária contra o pecado, isso tem a ver com chamar pecado de pecado e reconhecer as nossas dificuldades, isso tem a ver com o fato de a cada dia eu terminar o dia insatisfeito com aquilo que ainda falta eu mudar para parecer com o meu Senhor Jesus Cristo. Isso tem a ver com essa minha constante insatisfação com a minha natureza carnal. Isso tem a ver com a minha atenção ao meu próximo. Isso tem a ver com a maneira com que eu olho as necessidades daqueles que me cercam. Isso tem a ver com o meu relacionamento como igreja, como eu me acho e como eu me sinto parte deste corpo. Isso tem a ver com as obras de quem tem fé. Se eu só digo e se eu só professo, o Senhor Deus de Israel que abriu o mar vermelho, e isso não é expresso através de atos de misericórdia, essa minha fé é vazia. Está faltando algo na minha vida ou na sua vida em relação a essa fé. Esta mulher era uma prostituta, alguém que vivia num mundo totalmente corrompido, que tinha todas as suas bases éticas corrompidas, mas parece que entendeu mais rápido que muita gente o que era essa fé no Deus Salvador. Parece que é alguém que foi alcançada de maneira avassaladora por aquele ato de graça de Deus e que entendeu e que quis expressar a sua graça. Eu gosto sempre dessa ideia de que a graça, a nossa vida é como se fosse um grande estoque e às vezes nós somos tentados a estocar a graça. Recebemos a graça e vamos estocando, enquanto der. O que Deus espera de nós é que nós não estoquemos graça, que esse depósito não exista e que nós somente recebemos e passemos e espalhemos toda a graça que nos foi dada, porque o que de graça recebeste, de graça dai. E nós somos simplesmente alvo da graça de Deus dia após dia. Todos os dias, todos os momentos, nós somos alvo da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Essa mulher parece que entendeu isso de maneira muito prática e decidiu colocar em ação. Não é à toa que é o seu exemplo, juntamente com Abraão, juntamente com outros homens e mulheres de Deus que Tiago cita aqui na sua carta, como exemplo de alguém que entendeu a fé e expressou a fé através desses atos de misericórdia. Mas sabe qual é o grande X da questão aqui nesse trecho? Quando ela faz essa declaração sobre a misericórdia que ela expressa, ela também expressa aqui a sua expectativa de ser alvo dessa misericórdia. Ela sabia que a sua atitude ali, ela só tinha algum sentido porque ela também poderia ser alvo dessa misericórdia. E ela deposita a sua esperança não nesses dois homens, não nesses dois espias, mas no Deus que ela ouvira falar, no Deus que havia despertado essa fé no seu coração. Somente por ser alvo da misericórdia deste Deus é que esta mulher foi capaz de exercer atos de misericórdia. Ela esperava e ela tinha esperança que esse Deus poderia mudar a sua vida e poderia poupar a sua vida a princípio. Ela não esperava o que é que estava por vir, mas ela sabia que a sua vida poderia ser poupada por este Deus, e nos pés deste Deus ela deposita a sua esperança. E a partir dali ela exerce atos de misericórdia, que é a resposta mais coerente para qualquer pessoa que diz que tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porém, sem as obras a sua fé é morta. A consequência natural de quem tem fé é expresso em atos de misericórdia.
Por fim, nós vemos que esta mulher, ela foi conduzida por Deus através da sua fé para um destino que nem ela mesma esperava. Estamos falando de uma prostituta que vivia em cima de uma muralha, em cima de uma muralha de uma cidade que estava por ruir. Pense comigo que se fosse qualquer história, nós não esperaríamos um final muito feliz ou muito glorioso na vida dessa mulher. Porém, veja comigo lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, onde aparece o nome dessa prostituta. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Veja que esta aqui é uma galeria de heróis da fé. Somente homens e mulheres de Deus. E aí você vai ver Abraão, você vai ver Moisés, você vai ver Noé, você vai ver Gideão, você vai ver grandes homens e grandes mulheres de Deus que pela fé fizeram grandes coisas. E nesta galeria da fé se encontra o nome de Raabe, a meretriz da muralha. Sabe como foi que Raabe chegou até aqui? O próprio autor de Hebreus faz questão de frisar no começo do verso: pela fé. Essa fé viva, verdadeira e eficaz não só poupou a vida daquela mulher quando ela pendurou aquele fio escarlate na sua janela, mas transformou a vida daquela mulher de maneira que nem ela podia imaginar. Pense comigo que ela não teria um destino muito brilhante, mas de repente esta mulher tem a sua vida poupada e ela é colocada na galeria de heróis da fé. E mais do que isso, se nós formos ver lá Mateus capítulo 1, no verso 5 e 6, veja onde é que Raabe foi parar. Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim, ó: Salmão gerou a Raabe, a Boaz, ou melhor, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. A prostituta da muralha nada mais, nada menos do que se transformou numa ancestral do rei Davi, consequentemente ancestral do nosso Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mulher teve a sua história tão transformada que ela sai da escória da sua cidade, da escória da sua existência, para o centro da história da salvação e da redenção da humanidade. Veja que Deus transforma completamente o motivo da existência dessa mulher. Ela tem a sua história ressignificada, ela tem a sua história reescrita. Ela não tinha esperanças antes, não existiam horizontes diante dela, mas ela agora se encontra com um motivo para viver. A sua vida não só é poupada, como passa a ter um sentido. E o texto bíblico diz lá em Josué capítulo 6, que Raabe passou a viver no meio do povo de Deus. E no meio dessa convivência, ela se tornou bisavó do rei Davi, casou com Salmão e teve a sua vida transformada. Sabe o que este fato nos ensina? É que não existe história que não possa sofrer a intervenção de Deus. Não existe biografia que não possa ser reescrita pelo Senhor Jesus. Não existe dificuldade, não existe tragédia, não existe condição social, não existe dilemas éticos ou morais que impeçam Deus a agir na minha vida ou na sua vida. A fé que Deus nos dá, a fé que nos move, ela é transformadora. Ela não é uma fé apenas racional, ela precisa sim da nossa atenção intelectual, mas ela acontece no nosso coração e ela é uma força de vida nas nossas vidas. Ela é uma maneira de enxergar a vida, ela é uma maneira de viver, de ter motivo e significado na existência. Nós deixamos de ser pessoas levadas pelo vento para sermos filhos de Deus, que poderão logo, logo desfrutar da presença do Pai. Isso é algo muito profundo, meus irmãos. Isso quer nos dizer
que Deus, Ele não está preocupado com quem nós somos. Ele sabe que nós somos feitos de carne, de osso e de pecado, muito pecado. Ele sabe que por trás desse rostinho bonito existem pecados escondidos, existe podridão, existe a natureza humana que dia após dia nós temos que lutar. E é essa natureza que Ele toma como matéria-prima para moldar e para transformar e para nos dar uma grande história. E ele nos enxerta nessa árvore da vida eterna, essa árvore que Raabe foi enxertada. Essa mulher passa a fazer parte da história da salvação da humanidade. Ela faz parte da minha história, ela faz parte da sua história, porque Deus usou, chamou esta mulher de onde ela estava para fazer parte da raiz de Jesus Cristo. E ela nos mostra que qualquer um de nós, por mais difícil que seja a nossa vida ou a nossa história, pode ter a nossa vida transformada e ressignificada pelo Senhor Jesus. A salvação, ela não só garante um lugar no céu, ela garante transformação aqui na terra. Eu não estou dizendo que você vai ser a avó do próximo Messias, caso você ache absurdamente que tenha um outro, né, que não tem, que fique bem claro. Mas eu não vou dizer que você vai ser alguém importante na sua existência, mas eu estou dizendo que se você sair daqui e morrer ali na porta, a sua vida terá um significado, porque você passa de ser ninguém para ser o filho de Deus, alguém que pode desfrutar da presença e da paz com Deus. Aprove a Deus fazer uma transformação tamanha na vida de Raabe que ela se tornou alguém importante e fez parte da galeria dos heróis da fé. Mas Deus também quer fazer algo proporcional na minha vida e na sua vida. Ele quer nos dar um significado. Ele quer que a fé que nós professamos, ela tenha sentido prático. Ela quer que as pessoas vejam que esse Deus que nós dizemos que servimos, Ele é real nas nossas vidas, que Ele é expresso através de atos de misericórdia e que Ele mudou a nossa história, que Ele mudou a nossa vida, que Ele transformou o nosso caráter, que de meretrizes Ele nos transformou em heróis da fé. E sabe o que eu acho mais bonito nesse trecho dos heróis da fé? Quando o autor diz: esses homens e mulheres da fraqueza tiraram força. Raabe, ela procurou a salvação neste Deus porque ela percebeu a sua fraqueza. Ela sabia que ela por ela mesma não poderia nada. Pelas suas forças, pela sua moral e seus bons costumes, ela não teria direito a nada. Sua vida não seria poupada e ela acabaria sua vida ali quando fosse invadida, ou acabaria naquela rotina mesmo que ela já vivia. E tendo consciência da sua incapacidade e da sua fraqueza, ela buscou a força desse Deus que ela viu que existia. Ela buscou a força quando ela viu esse Deus que intervia. Então, se havia intervenção na vida daquele povo, se havia esperança na vida daquele povo, havia esperança para ela também. Eu lembro que no final de Bonequinha de Luxo, Holly, o grande dilema que ela enfrenta ali é se ela larga a sua vida de acompanhante de luxo para viver um grande amor com um outro gigolô, e a sua redenção é simplesmente se entregar a esse romance e ter a sua vida reescrita. É muito pouco. Viver um grande amor é muito pouco. Tem alguém que expressou o maior amor do mundo através da sua graça para mim e para você. Esse alguém é Deus que mandou o seu Filho morrer numa cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados, para que deixemos de ser meretrizes da muralha, para que deixemos de ser simplesmente pecadores, para fazermos parte dessa árvore da vida, para fazermos parte desse livro que tem o nosso nome escrito, chamado Livro da Vida, e nos garantir assim a vida eterna. Só assim a vida vale a pena, com a fé expressa de maneira viva, verdadeira e eficaz nas nossas vidas. Enquanto a banda toca mais uma música, eu queria convidar você a fechar o seu olho, curvar a sua cabeça, e que nós possamos orar um pouco juntos, pedindo a Deus que reavive essa fé em nossos corações. Esse Deus que nos ama
de maneira incondicional, independente de quem nós somos ou o que nós possamos fazer. Esse Deus que expressou esse amor através do sacrifício do seu único Filho, é esse Deus que nos deu essa fé e que espera que nós cultivemos essa fé de maneira prática. Então, se você tem a sua fé arrefecida, se você anda esfriado, se você acha que não tem feito aquilo que Deus espera que você faça, diga ao Senhor agora neste momento, ore ao Senhor e abra para Ele o seu coração. Peça que Ele reacenda a chama dentro do seu peito, para que você possa voltar a agir como um filho de Deus, dar frutos como um filho de Deus, e que nós possamos ser uma comunidade de corações amigos e braços abertos, mas principalmente de fé verdadeira e ativa.